Sextou do Galão da Massa, preparativos para a última rodada antes da parada para a Copa do Mundo. Aí teremos um período aí de férias para os jogadores e aí também uma intertemporada. Até porque o Galo volta a jogar só na segunda metade de julho, com a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e também Copa do Brasil. Esse jogo contra o Vasco da Gama, no domingo, 4 horas da tarde, em São Januário, no Rio de Janeiro, o Galo com muitas ausências. Jogadores que estarão disputando a Copa do Mundo já foram liberados. Júnior Alonso já despediu do Atlético, não vai jogar mais pelo clube. Tem o Alan Franco, o Minda e o Preciado também. Todos estão fora. Além do zagueiro Juan, que recebeu o 3º cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Neste cenário, o Atlético terá uma zaga totalmente diferente. Vinha sendo o Juan com o Alonso, nenhum dos dois poderá enfrentar o Vasco no Rio de Janeiro. Os prováveis substitutos na defesa, Lianco e Vitor Hugo. Ivan Roman deve ficar como opção no banco de reservas. Ele ficou, inclusive, ausente nos últimos jogos, até no banco. O meio-campo, sem o Alan Minda, que nem vai fazendo ali uma espécie de dupla de armadores com o Bernard, Vitor Hugo deve ser adiantado, e aí o Michael pode ter de companhia ou o Alexander ou o Tomás Pérez. Não vai fugir dessa situação aí o Galo para este domingo. O Atlético que vai conhecer hoje o adversário possível, o chaveamento, né, da Copa Sul-Americana. A partir de meio-dia, na sede da Conmebol, teremos um play-off antes e deste play-off vai sair o adversário do Galo nas oitavas de final do torneio, apenas no mês de agosto. Inclusive, o play-off da Sul-Americana vai interferir no duelo entre Galo e Bragantino. 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, esse jogo previsto aí para o dia 29 de julho, ele terá que ser alterado porque o Bragantino vai jogar nesta data play-off da Sul-Americana. Esse jogo será na Arena MRV, mas posteriormente ele vai acontecer. O adversário do Galo vai sair de um play-off contra um time que foi segundo colocado em fase de grupos da Sul-Americana contra uma equipe que vem da Libertadores. Os terceiros colocados dos grupos da Libertadores vão vir agora para a Copa Sul-Americana. Então o Galo só volta a jogar em agosto na Sula. E agora tem o foco no Campeonato Brasileiro, porque falta um jogo antes da parada para a Copa do Mundo. No domingo, o Galo vai a São Januário enfrentar o Vasco. O Vasco que ontem venceu até com uma certa tranquilidade na Sula, mas tomou a pancada no fim de semana em casa para o Bragantino, no Brasileirão. Muita pressão por lá. O Renato Gaúcho com uma situação brava lá com a torcida brava com o Renato Gaúcho. Então sempre é complicado jogar em São Januário. E o Galo muito mexido, né, Cirilo? Para esse jogo aí do fim de semana, o Júnior Alonso se despediu ontem do Atlético, da torcida. Vai servir agora o Paraguai na Copa do Mundo, vai disputar a Copa do Mundo e depois não volta. Já há o acordo entre ele e a diretoria para uma saída. Além do Júnior Alonso, o Galo já não vai contar também com os 3 equatorianos, que a exemplo do Alonso vão disputar a Copa do Mundo. O Alan Franco, o Alan Minda e o Preciado. Todos eles não treinaram a partir de hoje, já foram liberados, ficam fora aí desta última partida antes da parada. E tem o Juan, zagueiro, que está suspenso. Então, a dupla de zaga vinha sendo Juan e Alonso. Para o fim de semana, a dupla vai ser totalmente alterada. Uma tendência aí para Lianco e Vitor Hugo. E o Ivan Roman, que sequer foi relacionado nos últimos jogos, deve ser a primeira opção aí para o banco de reservas na defesa. E sem o Alan Minda, né, Cirilo, vai ter que fazer um meio de campo diferente do de ontem, por exemplo. Há até uma tendência de repetir o que fez lá no jogo com o Corinthians. O Minda não começou jogando, ele avançou o Vitor Hugo com o Bernard e colocou mais um jogador volante. Como ele não tem o Franco, que foi escolhido naquele jogo, agora é Maicon e mais um. Alexander, pode ser o Tomás Pérez, não vai fugir disso aí o Galo,
com o time mexido e tentando voltar a vencer fora de casa. Ontem o Simões falava, né, dos números do Barba, que são ótimos como mandante, mas fora de casa, fora de Belo Horizonte, o Galo não vence desde o início de abril. São, nos últimos 7 jogos, só um empate e 6 derrotas, Cirilo. Então tem que conseguir regular com o Vasco para ter aí um período de Copa um pouco mais tranquilo, um pouco mais distante de zona de rebaixamento, né? As classificações foram dramáticas, né? Jogando mal, jogando abaixo do que se esperava. Um time que ficou totalmente encaixado, principalmente no primeiro tempo, dentro de uma marcação do time adversário, que jogou fechadinho ali atrás, né? Sem inspiração, sem os dribles para quebrar linha, sem os passes, né? Que foram executados na partida de ontem com muitos erros, né, Cirilo? E eu até cobrava no intervalo, não é possível que esses caras vão aceitar um jogo ruim como esse sem uma discussão no vestiário, de cobrança, de energia, entendeu? De alguém bater na mesa e cobrar, vamos perder para esses caras em casa, vamos perder uma classificação dentro da nossa casa para esse time venezuelano, vocês estão de brincadeira, né? E no segundo tempo, de fato, voltou um pouco melhor, pelo menos com mais finalizações de fora da área, porque estava difícil de entrar, e assim o Atlético fez o seu gol com o Bernard, que criou a jogada para ele, porque estava difícil, né? As tabelas, enfim, não estava entrando ontem. O Bernard criou a jogada para ele, chutou muito bem com o pé esquerdo e garantiu a vitória pro Atlético. E aí, aquilo que a gente comentou, né, Cirilo? Pouco importa no final, num mata-mata, a forma como você passou a próxima fase. Eu quero saber, meu velho, o Atlético tá na próxima fase, tanto de Copa do Brasil quanto de Sul-Americana, ainda que jogando mal, né? E aí sim, são os sinais de alerta que você precisa deixar ligados, né, no seu dia a dia de trabalho, porque isso não é possível, cara. Se continuar jogando mal assim, fatalmente você vai perder. Jogando mal, você tá muito mais próximo das derrotas do que das vitórias, entendeu? O Barba vai ter dias importantes aí nesse período da Copa para ajustar, para melhorar essa equipe, para de repente a sua diretoria trazer também um ou outro atleta para estar reforçando essa equipe para a sequência de temporada. E no domingo, vamos ver, algumas ausências importantes, né? Um Vasco que está jogando pela sua recuperação, um jogo de muita pressão para eles também, né? E o Atlético não tem regulado fora de casa. É esperar para ver o que vai acontecer. Cara, o Atlético pode ficar até com a mesma pontuação de quem abrir a zona de rebaixamento. Então, quer dizer, por critérios de desempate, ele não tem chance de entrar, e pelo confronto direto, o Santos, mesmo que vença, ele fica atrás do Atlético em vitórias, e a gente tem um Grêmio e Corinthians aí, os dois estão atrás do Atlético, a não ser que os dois empatem e o Atlético perca, mas de toda forma o Santos não tem como ultrapassá-lo. Mas, nesse momento, o Vasco é um concorrente direto. O Vasco é o 16º colocado, o Galo é o 12º, e o Vasco tem só um ponto a menos. E o Vasco vive uma fase terrível. Eu vi uma cena impactante, que uma das marcas de São Januário, e o Marques já jogou lá, sabe disso, é a câmera da TV ali, na hora que sai o gol do Vasco, fica a turma ali debaixo da câmera, e tem até um carinha que é histórico que tá lá, né? Tá todo sempre jogo. ali. Isso. Ontem, o Vasco fez o gol, eles simplesmente cruzaram o braço e ficaram olhando pra câmera com cara de bravo, de revoltado, entendeu? E todo jogo pode ser contra o Olaria, os caras jogam cerveja, faz festa, que não sei o que lá. Então, é um cenário de muita pressão. E São Januário, ele tem os dois lados da moeda. Assim como é um caldeirão a favor do Vasco, quando o time tá encaixado e a torcida tá jogando junto, é também um caldeirão contra o Vasco, quando o time está em crise e a torcida está contra. Então que o Atlético saiba aproveitar, porque o caldeirão de São Januário, nesse momento, está contra o Vasco. E o Atlético tem que fazer com que ele continue assim. Não pode deixar o caldeirão de São Januário virar uma arma pro Vasco. E ontem teve a despedida do Júnior Alonso e uma fala importante do Dudu, né? Que destacou ontem, após a partida, que não tem pretensão de deixar o Atlético, por exemplo, para jogar em outro clube brasileiro. Ele tem 12 partidas no Brasileirão e está no limite. Se ele entrar mais uma partida, mais um jogo em campo, não pode atuar por nenhuma outra agremiação nessa edição da Série A. Mas a gente já vinha destacando, o Dudu é um jogador que é bem querido internamente, no grupo, na diretoria, e a princípio vai permanecer assim no Atlético. Ontem entrou bem no segundo tempo. E aí vamos ver, né? Movimentações da janela, o Barba ontem falou em posições, ele
destacou que precisa de reforço para todas as posições. Está saindo o zagueiro agora, o Alonso, já saiu o Hulk, saiu o Júnior Santos lá no ataque. O Atlético, logicamente, vai se movimentar nessa janela do meio do ano. Para fechar, hoje teve jogo das Vingadoras na Arena MRV. E foi 3-1 para as Vingadoras, 2 gols da Pimenta, que destacou no jogo. 3-1 sobre o Vitória. A Arena MRV está garantido o time das Vingadoras nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. O adversário sai em sorteio. Teve jogo na Arena, Cirilo, terça, né? Sub-17, ontem o Galo, principal. Hoje, Vingadoras. E amanhã tem o Sub-20, que vai receber no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Sub-20, vai receber a Chapecoense, o Galo já está classificado para a próxima fase. Santos e Bolívar contra o Galo, aí é complicado, porque imagina ter que jogar lá na altitude. Aqui, rapaz, tá falando que é Grêmio e Bolívar, não Santos. Ah, é Grêmio e Bolívar, verdade. Desculpa, é isso mesmo. Grêmio e Bolívar, perfeito. Corrigiu muito bem, é isso mesmo. O Bolívar deu muito azar que não pôde jogar na altitude e se lascou. Se lascou. Eu acho que é porque o Grêmio é o melhor segundo colocado e o Bolívar é o pior terceiro colocado. Aí por isso que não tem como mudar. Esse já tá certo. Entendi. Entendeu? Mas é isso. Eu só vou temer amanhã os brasileiros. E tem boa chance, né? São 6 grupos. E 4 brasileiros, né? Eu acho que é isso. São 6 grupos. Ou seja, em 6 oportunidades, 4 a gente tem como pegar brasileiro. Então, provavelmente vai pintar um brasileiro aí no Galo aí, gente. Para as oitavas. A chance é muito boa de pintar um brasileiro aí já nas oitavas. E isso é claro. Se o brasileiro passar no playoff, né? Por exemplo, Grêmio e Bolívar. Vai que o Bolívar passa. Aí não é o brasileiro, vai vir o Bolívar, né? Mas é isso. A gente pode falar que o Galo vai buscar um zagueiro canhoto na vaga do Alonso. O Galo vai buscar um primeiro volante. E é isso que eu sei. Tudo que vier além disso já vai ser surpresa. Queria ali um meio campista e tal, mas já não sei mais, Beto. Se vai ser... Pode ser que esse meio campista seja o Fred? Pode ser. Pode ser. Né? Mas é isso, zagueiro, canhoto e primeiro volante, isso aí me garantiram. Se não vier, vocês podem ter certeza que eu venho aqui e falar, mentiram pra mim e eu menti pra vocês. É isso que eu vou falar. Mentiram, porque, né? viu? Mas Oi, Gargantinha, tudo bem com você? Tá ele aí, ó. Fala, Vitão, você tá bom? E o Coelho, tá bem também? Manda um abraço pro Coelho. Não esquece do Minda não, hein, Vitão? Falei com você, né? Cuidado, hein, Vitão. O Alaminda, danado. Tá, chega de lampejo, hein? Tá muito lampejo o Alaminda. Alambida, meu amigo. Alambida. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Eu não sei quem que falou, Beto. Não lembro. Não vou nem falar a pessoa que imaginei que falou, não. Porque vai que não foi ela e fica chata a situação. Mas alguém da mídia falou assim... Quando os titulares no ataque do Galo absoluto são Alaminda e Cassierra, mostra que o time teve tá decaindo, né? Teve uma decadência aí nos últimos anos. E aqui? Sei não, hein, Beto? Tô quase concordando com essa pessoa, porque o jogador de lampejo não dá não, gente. Não dá. Não dá pro Minda fazer o jogo que fez contra o Cruzeiro, por exemplo, que fez contra o Mirassol e depois ser os 2 jogos que ele fez aí nas últimas partidas. O Cassierra, a mesma coisa, né? Enfim, atacante tem que ter regularidade, porque a gente ficar com atacante que alterna fica complicado. No dia que a defesa tá mal, vai embora. Acabou o jogo, perdeu. Aí, ô Beto, eu conversei com um amigo meu que acompanha, ele faz aposta, e eu não acompanho. E o Garcês é mais o futebol sul-americano, eu tive que recorrer a esse amigo. Ele gosta muito de apostar em campeonato italiano. Aí eu falei, e aí, o que você me fala desse cara aí? Ele falou, Tanaka, com um pé nas costas, ele é melhor do que qualquer zagueiro que tá no Galo aí. O Juan Jesus, o que é? Esse aqui você prepara pra você passar mal, vai, pode falar. Tá. O Juan Jesus, ele é um cara que jogaria, sim, titular absoluto do Galo. O único problema, e eu vou fazer questão de acompanhar ele falando comigo, que ele é fã de campeonato italiano, falou comigo, o único problema do Juan Jesus é a idade e o calendário. Eu não sei se o Juan Jesus tem condição de aguentar o calendário. Vocês teriam que ver um cara aí pra ficar sempre de sobreaviso, caso o Juan Jesus não aguente, vai jogar quarta, domingo, ele joga no domingo, o outro joga na quarta. Eu falei, aí que tá o problema. Porque o reserva do Juan Jesus é o Vitor Hugo. Agora, cá entre nós, né, Beto? O bicho, o Galo renova com o Vitor Hugo por 2 anos. O Alonso, sabendo que ia sair, o Alonso foi titular, cara.
Como que você escala um zagueiro sabendo que vai sair titular e o cara que você dá 2 anos de contrato é reserva? Até que tá tudo errado, Beto. Tá tudo errado. O planejamento nosso é complicado. O problema aí, Tanaka só fala mal. Como é que eu vou falar bem de uma coisa dessa, gente? O zagueiro que todo mundo sabia que ia sair, falamos no canal, trouxe no canal, que teve um acordo entre ele e o Galo, Copa do Mundo, o Galo também aceitou esse acordo, ficou bom na teoria pra todo mundo, na visão deles, não na minha, porque eu achei horroroso isso daí. Sabendo que o cara ia sair, o cara é titular do Galo, gente, e o zagueiro reserva é o cara que eles deram 2 anos de contrato. Pra que deu 2 anos de contrato pro Vitor Hugo? Fala, massa! Finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, tá bom? Se curtiu, já deixa aquele like. O seu like é muito importante pra gente, tá bom? Então deixa o like que a gente sai do vídeo. E deixa o meu convite aí pra quem tá chegando agora, não conhece o canal. Seja muito bem-vindo, você, tá? Que é atleticano. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. E deixe seu like, tá bom? Like ajuda demais o canal, é muito importante o seu like. Fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação ao que foi falado aí no vídeo, tá bom? Aí no espaço de comentário do canal. A participação de vocês é muito importante pra gente também, tá? A gente olha todos os comentários e convida vocês a estar olhando aí os vídeos anteriores para vocês estarem vendo que aqui só tem notícia do Atlético Mineiro. Todos os dias de domingo a domingo para vocês, então fiquem à vontade, tá bom? Peço também a vocês, para quem puder, tá? Tirar um tempinho para estar compartilhando esse canal, esse vídeo com os amigos que também curtem o Galo, para estar fortalecendo esse canal e fazer dele um canal gigante, tá bom? Mas vai ajudar demais. Um forte abraço aí para quem fica. Ficaremos atentos às notícias. Qualquer novidade a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, massa!